Olá, gente, eu sou o Carlinhos Maia, criador de conteúdo, apresentador nas horas vagas, e alguns me chamam de rei do Instagram. E tô cercado aqui por 30 pessoas que eu acho que me odeiam. Por que, na verdade, as pessoas falam que você nunca foi capaz de levantar a bandeira LGBT? O que é levantar a bandeira pra você? É defender o direito, digamos, da homossexualidade, dos gays, dos trans, seja lá quem for em relação ao mundo gay. Mas em qual momento, né, na minha carreira do entretenimento, eu venci por ser gay? Não, pode falar. Não existiu. Então, na verdade, eu sempre levantei a bandeira, mas eu levantei a bandeira da forma que eu vivia, por exemplo. De um garoto que veio do interior do Nordeste, numa cidade de 60 mil habitantes, onde os únicos gays que eu cresci vendo foram 2, né? E a gente sabe muito bem como é isso, como eles eram tratados na época. Eu dizia, não quero ser essas pessoas. Eu sei que eles são corajosos demais por assumirem a identidade, mas eu prefiro me camuflar aqui, vencer, ganhar dinheiro, falar sobre outras coisas e aí sim levantar uma bandeira de que eu não sou só gay. É muito louco, né? Essa visão do Carlinhos Maia, que ele tem de que qual foi o momento que eu venci por ser gay? Porque ele acredita que todo gay levanta a bandeira para que ele vença a partir deste ponto, que é a sua sexualidade exposta ao senso comum. E na verdade não. A gente levanta a bandeira por igualdade de direitos. Não é para ser mais nem para menos. A partir deste ponto de igualdade é que a gente começa a vencer na vida. Uma prova disso é que certa vez me perguntaram há pouco tempo por que eu comprei uma casa junto com o meu marido, né? E eu falei, porque a gente divide as despesas, então nós compramos uma casa. Se a pessoa é heterossexual, uma mulher hétero, ela disse assim, e se vocês se separarem, como vai ser? Daí eu respondi pra ela, tu és casada? Ela falou, sou casada, tô vendo tua aliança, né? Quando tu separar do teu marido, ou se você separar do seu marido, como é que vai ser a divisão da casa de vocês? A gente vende e divide no meio. E eu falei, por que você tá me fazendo essa pergunta? Pra quê? Não, eu achava que o de vocês era diferente. Eis a questão. Por que você acha que o ativismo LGBT está lutando nas ruas? Daí ela ficou um pouco pensativa, eu falei, por igualdade. Por que passou na sua cabeça, eventualmente, que o nosso processo de separação, o nosso litígio, seria diferente do de vocês? A gente foi atrás de todos os direitos que um casamento civil tem. Todos, sem exceção. Herança, espólio, seguro, plano de saúde, tudo. Para que fosse igual, porque nós queremos direitos iguais, nem mais nem menos. Então nossa separação também é igual. Nosso ponto de conquista começa a partir daí. Mas nem é disso que eu quero falar, gente, nem é disso. O fato é que o Carlinhos Maia foi nesse reality aqui, que vocês estão vendo essa imagem, Carlinhos Maia versus 30 haters, que é do canal Foco. Pessoal do canal Foco, um beijo pra vocês são foda, o material é incrível, o vídeo já tem umas 3 milhões de visualizações e o material foi muito bom. Mas o que aconteceu? Onde é que o canal Foco errou? É aqui que tá a cereja do bolo. Dos 30 jovens que estavam lá, só um era hater do Carlinhos Maia. Só um. O resto era tudo fã ou ex-fã. Teve até gente que tentou entrar no rancho e não conseguiu entrar no rancho. Foi pra lá dizer pra ele que não conseguiu entrar no rancho. O canal Foco não conseguiu, de fato, selecionar pessoas que são politicamente letradas e educadas para debater com o Carlinhos Maia. Vocês erraram aí, porque esse pessoal saiu levando uma lavada do Carlinhos Maia, que é uma pessoa que dá uma enxurrada de fala, tem uma oratória muito potente, muito poderosa. Ele trucidou todo mundo, exceto um único cara que nem é LGBT, que foi o Luizinho Fotocópia, que é um criador de conteúdo, tem até uma relevância na internet, é famoso, que é de esquerda e tal, tirou onda com os bolsonaristas na frente do quartel, porque ele era militar na época. Só ele conseguiu fazer um trabalho decente. O resto todo mundo foi trucidado, porque eles, na verdade, não eram haters do Carlinhos Maia. Canal Foco, receba essa crítica. Solta essa vinheta. Olá, minhas olhinhas, eu sou Márcio Rolim, querido apresentador, modelo, atriz, bailarina, dançarina, sapateadora, cantora de musical, é aquela bonequinha desse canal onde falamos sobre tudo o que nos convém. Já me segue, coloca o seu dedão aqui, porque aqui a gente tem umas análises profundas, bacanas, bonitas, e tem também muita farofa, muita fofocaria, tem muito bate-boca, tem a vida alheia, a gente adora um anônimo. Aqui debaixo tem o nosso Apoia-se, o Pix e o Clube de Membros. Escolhe uma maneira legal de mandar uma ajudinha pra gente, a gente continua fazendo vídeos legais todos os dias, e vamos, de 30 pessoas que se diziam haters do Carlinhos Maia, levando uma lapada desse imbecil, perdendo a chance de passar com um rolo compressor em cima dele. Só que antes de a gente começar esse banzé nesse canal, eu tô avisando que eu vou tirar férias agora em maio, no próximo mês. Eu vou pra Itália. Calma que ninguém vai ficar sem vídeo. E é claro que eu vou levar
todas as minhas peças da Insider, porque eu vou andar o dia inteiro, eu vou andar muito, então eu preciso de conforto térmico, eu não posso ficar com cheirão de suado e, claro, há diversos lugares diferentes que eu vou visitar, coisas lindas, então eu preciso de peças que sejam lindas e que sejam coringa, para não entupir a minha mala de coisa. Vocês vão ver aí no vlog, porque eu vou estar de Insider o mês inteiro e nesse mês de abril, se você também vai viajar, seja estratégico, use os looks com tecnologia que, além de conforto, como são os looks Insider, eles te trazem beleza, te trazem elegância. Clique aí no link da Insider Store, o link tá no descritivo, escolhe as peças que já tem 15% de off, só automático no carrinho, tá? Já entra o meu cupom ROLIN. E 10% para os novos clientes na primeira compra e dependendo da data que você vai comprar, pagando no Pix, ainda tem de 5 a 10% de desconto. E a minha dica é a seguinte, como eu não vou estar nem no friozão, nem no calorzão nessa época do ano, eu preciso de uma peça muito chave. E é claro que eu vou levar a minha calça Hybrid Jogger, que é linda, que é leve, se esquentar eu tô de boa, se esfriar eu tô de boa. Então clica agora nesse link aqui para comprar essa calça, o cupom ROLIN já vai entrar automaticamente, tá no descritivo, tá no primeiro comentário. Se você já escolheu seu destino, agora é hora de escolher o look que te proporciona uma experiência agradável, que funciona pro seu cronograma. E aguardo meu vlogão Itália com a companhia dos meus looks da Insider, que vai estar lindo, assim como tudo o que a Insider faz. Beijo! Olá, gente, eu sou o Carlinhos Maia, criador de conteúdo, apresentador nas horas vagas, e alguns me chamam de rei do Instagram. E tô cercado aqui por 30 pessoas, que eu acho que me odeiam. Por que, na verdade, as pessoas falam que você nunca foi capaz de levantar a bandeira LGBT? O que é levantar bandeira pra você? É defender o direito, digamos, da homossexualidade, dos gays, dos trans, seja lá quem for em relação ao mundo gay. Mas em qual momento, né, na minha carreira, Ao mundo gay. Não se fala isso, tá, gente? LGBTs, a gente não se fala a mundo gay. Porque o mundo não é gay. As lutas não são gays. São pessoas LGBTQIAPN+, ou grupos de minorias, ou pessoas... Enfim, a gente tem várias maneiras de se referir a toda a parcela LGBT da população. Então já vem aí um despreparo de um menino que vem falar tudo sobre o mundo gay. Isso é uma coisa horrorosa. do entretenimento, eu venci por ser gay. Não. Não existiu. Então, na verdade, eu sempre levantei a bandeira, mas eu levantei a bandeira da forma que eu vivia, por exemplo. De um garoto que veio do interior do Nordeste, numa cidade de 60 mil habitantes, onde os únicos gays que eu cresci vendo foram 2, né? E a gente sabe muito bem como é isso, como eles eram tratados na época. Eu dizia, não quero ser essas pessoas. Eu sei que eles são corajosos demais por assumirem a identidade, mas eu prefiro me camuflar aqui, vencer, ganhar dinheiro, falar sobre outras coisas, e aí sim levantar uma bandeira de que eu não sou só gay. Eu não vim pro mundo pra ser só viado. Não vim. Então, eu acho que a comunidade sempre foi muito cruel em relação a mim, porque eu sempre deixei muito claro qual é o meu papel. Na verdade, a comunidade não foi cruel com você. A comunidade cobrou de você um posicionamento nesse aspecto. Isso não é crueldade. É porque todo ativismo precisa de representantes, lideranças e precisa de pessoas com poder para representá-los, para dar representatividade. Você é uma pessoa com poder. Uma vez que você é uma pessoa com poder, o ativismo foi te procurar para que você defendesse algumas causas. E você se recusou a defender todas elas. Com o fulcro de que você não é só gay, você tem outras coisas. A sua identidade nunca vai sair de você. Você é viado, você é uma bichinha. E é isso que você é. Assim como eu, como a maioria das pessoas que estão assistindo esse canal. E ponto, Carlinho. Se você tem dificuldade de aceitar isso é um problema seu que você precisa tratar num bom terapeuta especializado nessa área, de preferência LGBT. Que já teve o papel das que gritaram, que morreram, as que estavam lá atrás, essa sim, eu tenho total convicção de que eu estou aqui por causa delas, uma parte de mim. Mas a minha outra parte, do artista, né? Muitos acham que não é arte, mas eu acho que 10 anos atrás, quando comecei na internet, mostrando, fazendo que as pessoas, o pobre de casa, mostrar sua mãe, seu pai, sua irmã, não tivesse vergonha de onde veio, eu acho que isso é levantar uma bandeira não só de ser gay, mas uma bandeira de ser humano mesmo. Quando você foi pra internet, no momento que você foi, por que você não foi capaz de automaticamente, quando você tornou-se famoso, você não assumiu em si a sua sexualidade? Mas é porque eu acho que tem gente que só é a sexualidade. Eu não sou. Eu sou muita coisa pra ser só o viado, desculpa. Mas é que tá, né? Quando você é uma pessoa preta, por exemplo, o pessoal do ativismo preto, eles colocam na frente de tudo esse recorte. Porque é esse recorte que vai definir o seu futuro. É esse recorte que é a premissa pra que ele vá ter uma chance na vida, pra que ele não seja morto pela polícia, pra que ele acesse a universidade, pra que ele assuma postos de liderança, pra que ele ganhe algum dinheiro, pra que ele possa acessar locais historicamente ocupados pela classe hegemônica. Eu, antes de tudo, eu, Márcio Luiz Rolim de Souza, antes de tudo, eu sou gay. Eu sou uma bicha. Eu sou viado, bichinha e também gay. Antes de qualquer coisa, a minha identidade é essa. Vocês podem comentar assim, bicha, pra mim é elogio. Eu não posso me desvincular dessa identidade antes de qualquer coisa. Antes de ser youtuber, antes de ter ganhado dinheiro, antes de ser publicitário, antes de ter cursado letras, antes de qualquer coisa, antes de ser filho da minha mãe. Eu sou uma bicha. Essa é a minha maior expressão. E é ela que vai definir todos os outros caminhos que eu vou tomar na vida. Esse é o meu preâmbulo. Entendeu?
Você entendeu? Então tem gente que vai passar a vida toda debatendo essa pauta. Só que a gente já tá no século XXI, tem outras coisas. Eu acho que a nova guerra tá vindo aí justamente porque a comunidade não entendeu que agora é o momento de mostrar outro tipo de resultado. Não mais ficar gritando pro mundo que é gay toda hora. Eu acho que agora o que, é que você faz, o quanto você é inteligente, o quanto você consegue se camuflar e furar outras bolhas. Eu não quero falar só pra viado. Eu acho que eu falo com outras pessoas. Eu acho que eu falo Mas você não precisa falar, Carlinhos. Ninguém quer que você fale, na verdade, porque você é burro, você é ignorante, você não tem conhecimento de nada, você é estúpido, você é um cavalo, você é um jumento, você é um energúmeno. Então não tem porquê a gente querer que você fale. Não era isso que a gente queria. Agora a gente não quer mais nada. Agora o ativismo não quer nada de você, absolutamente nada. A gente quer que você cale a sua boca. O que a gente precisava na época em que você foi solicitado é que você usasse o seu poder para dar alguma representatividade e força nas causas. Ninguém quer que você fale sobre esse assunto, porque você é estúpido. Você não leu um livro. Alfabetizado é funcional apenas. Você só deve saber citar seu nome. Você não sabe quanto é 2 mais 2. A gente não precisa que você fale nada. Absolutamente nada. Se tem uma coisa que a gente não quer, é que você fale nada sobre sexualidade. A gente quer muito que você cale a sua boca. Esse é um pedido encarecido. com as mães dos viados que aceitam os viados. Especialmente com a família. Então eu acho que correto? E os motivos de não gostar de você é sobre a sua falta de responsabilidade como influenciador. Por exemplo, quando você foi numa festa recente, você normalizou a agressão física. Você tratou isso como se fosse uma fase de um relacionamento. Você fez isso, inclusive, com um casal de tiktokers que haviam brigado e se agredido. E nessa situação, eu vejo que você não se importa do que você vai falar. Você não se importa com o que você faz. E se a gente for entrar no mérito, por exemplo, de falar de bets, toda vez que você fala sobre bets, você se ausenta da sua própria responsabilidade. Você coloca a responsabilidade no público, como se eles são a pessoa que vai escolher jogar ou não. Sendo que você tira completamente o fato de que você é influenciador. As pessoas, elas te escutam e te ouçam por você ser quem você é. E as pessoas que não gostam de você, isso é outro ponto também, porque você sempre que alguém te critica, ou você fala que é porque sua vida é maravilhosa, ou porque essa pessoa tem inveja, sendo que as pessoas que não gostam de você é só por você ser quem você se tornou hoje na internet, entendeu? Então, o meu problema real com você é sobre o como você nega essa responsabilidade como influenciador. Você é um porta-voz de milhares de pessoas. Eu não acho que você pensa nas pessoas que você pode ter prejudicado com as bets. Eu não acho que você pensa nas pessoas que te seguem, escutaram aquele seu discurso quando você falou da agressão física e pensaram, nossa, mas o que será que essa pessoa vai pensar? O que será que ela vai normalizar? Eu acho que todos os seus discursos são problemáticos, você não se importa com nenhum deles. você tá falando dessa coisa. E que bom que teve um que teve esse confronto com ele. Claro que ele vai rebater da maneira como ele sempre rebate, mas assim, acho importante que a gente não foque somente nessa questão das bets. O bet, ele é um problema de saúde pública que tem que ser debatido com governantes. Essa discussão é uma discussão muito ampla, muito séria, porque envolve leis. Existem bets que são autorizadas, se não tivesse, a Rede Globo não estava anunciando a rodo nos intervalos de todos os seus programas. A gente devia pegar, assim, no pé do Carlinhos, não de uma maneira generalista, mas de uma maneira identitária mesmo. A maneira como ele nega o fato de que, sim, ele é LGBT e que ele só tem o número de seguidores que ele tem, ele só tem a entrada que ele tem, ele só tem o acesso que ele tem porque ele negou isso a vida inteira, porque ele performou a cisnormatividade a vida inteira, porque ele odeia, porque ele detesta as expressões dos LGBTs, a multiplicidade de características, de traços, de expressões, ele detesta tudo isso e ele faz questão de dizer que ele detesta e por isso que os héteros adoram e seguem ele. Só por isso. Eu acho que é a partir desse ponto que a gente deveria começar a discutir com o Carlinhos Maia. Ninguém trouxe essa discussão. Carlinhos, você tem noção de que você só é o milionário que você é porque você é pet de hétero? Você nunca confrontou os héteros que te seguem através da sua identidade para que eles te chamassem do jeito que você é? Você negou até a morte, até o momento depois que você assume isso pra todo mundo, mas você continua negando, continua atacando os gays para que você atenda à demanda do cisnormativismo? Aí vai confundir muito a cabeça dele, porque fica difícil e, como eu falei pra vocês, ele é um beócio, né? Ele é um estúpido. Da agressão do Caio Luan, dos personagens do rancho, não é isso? Personagens não, são tiktokers. Bom, eles eram personagens do rancho, ficaram famosos por lá. Eu não normalizei a agressão. Eu simplesmente disse, eu namorei com um cara com outro homem, diferente do homem e de uma mulher, que aí sim, ok, no agressão jamais com mulher. Só que é 2 homens namorando. Isso é normalizar. Não é normalizar. E quando a gente tá puto mesmo, o homem, na sua veracidade, na sua raiva, entendeu? É 2 caras namorando, meu Deus. Eu namorei. Eu e Lucas no começo do namoro, não é normalizar, é só falar o que realmente acontece. É porque vocês gostam de ludibriar a realidade das coisas. Não é normalizar. É uma fase dos dois ali, porque eles se agrediram, estão juntos agora novamente. Eu acho que, na verdade, quem tá ludibriando é a realidade. Ah, claro, né? Só porque são 2 homens, a gente pode sentar a porrada no outro, porque afinal não é um homem ou uma mulher. Em mulher não se bate. Mas em homem se bate. É um casal de gays, são 2 homens, você pode entrar no soco. Isso é cisnormativismo, isso é atender a norma. Se o Carlinhos não dissesse isso, ele ia estar dizendo que homens gays podem recorrer à Lei Maria da Penha em caso de agressão. Ele pode pedir na polícia aquela proteção, o distanciamento. Ele pode pedir um monte de coisa. Ele pode usar leis, se valer de seus direitos. E ele não quer jamais assumir que os LGBTs têm esses direitos. Então, quando ele diz, 2 homens podem cair na porrada, isso é uma fase do relacionamento, ele aceita que homens gays dentro de relacionamento podem se agredir e não fazer uso de leis que os protegem caso de agressão. Por quê? Porque ele tem pavor que LGBTs usufruam de direitos. É você. Em nenhuma realidade deveria ser normal você agredir o seu companheiro. Mas não é normal, eu Da tô mesma falando forma- que isso acontece. Não, 2 homens você namorando, morando falou. junto, meu brother. Não, você no primeiro falou. pico de raiva, eles vão querer pelo menos todos os Peraí. casais Só gays um pouquinho. que eu conheço. Eles se Você agredem. falou que era uma fase. Olha o que vocês conhecem, tá? Eu nunca bati em namorado nenhum meu e também nunca apanhei. Era uma fase.
Entendeu? Mas Então, é uma fase, então junto de novo? Quando você diz que é uma fase, você tá normalizando aquela Não tô situação. normalizando, querido. Eu tô só Entendeu? dando essa venda que vocês Que insistem em venda? colocar Que venda? dois homens namorando quando eles ficam putos. Tem essa Eles fase. estavam conversando, né? Ah, eu já não sei. Pera, na minha... Pra você, parece que o mundo inteiro tá errado e só o Carlinhos Maia tá certo. Mas não tô querendo ser certo nem errado. É aí que você se engana. Eu estou falando fatos. Você entendeu? Quais? Que era uma fase que eles se bateram, que era dois homens namorando mesmo. Tô dizendo que tá certo, E eu não, tô meu dizendo que brother. você normalizou. E você tá dizendo que não. Não é normalizar, é porque a gente... Quando saiu eles se batendo na internet, todo mundo disse assim embaixo, que é porque eles estão juntos. É sobre isso que você tá falando. Eu não acho que Eles seja estão sobre juntos na isso, não. Tailândia, se beijando, namorando. Também, outra pauta que eu queria falar é sobre o rancho, que você fala que ajuda contas pequenas, que tá sempre ele ajudando, que o rancho foi feito pra isso. Só que a gente não vê isso. Eu, pelo menos na minha realidade, eu não vejo isso. Já tentei entrar no rancho, trabalho com a internet, sou TikToker, tentei Já tentei entrar no rancho. Aí é que o canal errou feio, sabe? De não entrevistar essas pessoas, de não falar com essas pessoas. Porque se fossem pessoas que tinham os argumentos corretos, e não pensem vocês, tá? Que eu adoraria ser convidado para um debate desse, porque eu já fui convidado por outro canal que faz debates gigantescos desse de 1 versus 20, 1 versus 30, 1 versus 10, e eu não aceitei e não vou aceitar, porque eu acho extremamente contraproducente esse tipo de debate, tá? Acho sempre que quando é com LGBTs, eles saem de lá trucidados, sabe? Passam um rolo compressor em cima dele, exceto quando vai a Michelle, porque a Michelle vai lá mesmo, arrebenta, dos pouquíssimos LGBTs, que é uma mulher trans que tem realmente embasamento científico, embasamento político, sociocultural, ela tem arcabouço teórico pra entrar nessas discussões, e essa é uma das razões pelas quais eu nunca aceitei o convite, já fui convidado 3 vezes. Eu não tenho propriedade intelectual pra participar de um debate desse. Então eu não vou lá pra ser trucidado ou humilhado. Não vou. Eu não tenho herança cultural pra estar no local desse. Então eu não vou. Por isso que eu acho um desserviço esse tipo de debate. Mas vamos ver a TikToker que sonhou entrar no rancho. Inclusive, amiga, você errou na cor da base, tá? Só pra, né, não deixar passar isso em branco, porque já que ela é blogueira e quis entrar no rancho, ela devia acertar a cor da porra da base. entrar no rancho inúmeras vezes, vejo vários colegas meus, amigos meus perto, pessoas ali da minha cidade que tentaram e não conseguiram. E a gente vê que não é essa a realidade, sabe? Quanto ao Lucas, meu relacionamento, eu acho que isso é uma pauta meio banal pra gente tratar aqui, porque se você acompanha as notícias, sabe que a gente não é só baseado nos relacionamentos, realmente trair sim e confessar. Tenho que concordar com Carlinhos Maia. Pra que discutir o relacionamento dele, quando você pode discutir política? O que a gente tem a ver com ele? Com o que ele trepa, com o que ele deixa trepar? Pra ele, sempre fui muito sincero. Na verdade, vocês veem recortes de stories, de entrevistas, mas só quem convive a dois, como a gente conviveu, sabe que se passava entre 4 paredes ali entre a gente. Então, Se você fosse honesto, verdadeiro e arrogante como você é, não com essas respostas Nutella que você tá trazendo aqui. você tá bravo? Nem um pouco. Nem um pouco. Só acho que tô fazendo... Tá bravo, tá apontando o dedo, tá perdendo o controle. Devia aprender com a blogueirinha. A blogueirinha é ótima, que a blogueirinha ela usa uma técnica muito boa, né? Que é de desestabilizar aquele indivíduo através da falta de expressão, do silêncio, deixar ele fazer aquela verborragia dele, como ela fez do Carlinhos Maia, né? Quando ela pergunta pra ele, Carlinhos Maia por Carlinhos Maia, daí ele começa a dizer, gostoso, bonito, poderoso, rico, poderia comprar isso aqui, poderia te demitir, blá blá blá, e começa a falar um monte de coisa, e ela faz assim, ó, uma cara de nada, poker face, deixando ele falar e cada vez mais lutando contra o próprio silêncio, lutando contra a própria inexpressão dela, porque ele precisa preencher aquele vazio que ele tá sendo dominado e que ela tá ofertando pra ele. Essas bichas aqui, esses LGBTs, não tem isso, não tem essa capacidade. Então foram muito mal escolhidos. Não tem repertório, não tem repertório. Meu papel aqui de te perguntar e queria respostas honestas. O que eu vejo na internet é você uma pessoa arrogante. Sendo que a todo momento você é acusado de fazer coisas horrorosas Que nas coisas redes horrorosas? sociais. Quais? Coisas horrorosas, tipo Cite. se relacionar com pessoas mais novas, em trocas de presentes caros, em trocas Peraí, de pizzas. pessoas mais novas, você tá me acusando maiores de... de idade. Ah, mais novas do sim. que você. Ah, sim. Mais novas do que Se você. eu quiser ficar... O que tem a ver isso? O que essa bicha tá falando? Sério, o que essa mona tá falando? Eu tô com vergonha, porque, honestamente, é muito triste, sabe? A gente faz um trabalho aqui há 5 anos, 6 anos que eu tenho esse canal, 6 anos, e a gente tenta dialogar o máximo que a gente pode pelo viés do conhecimento, pela pesquisa, traz a fonte. De vez em quando eu cito um autor, peço pra vocês lerem. Já cansei de citar autores LGBT, já trouxe o Cris Gonzatti, que é muito bom, que também faz internet. Eu trago tanta gente legal pra vocês assistirem e discutirem, mas não. Sabe, tem que ser raso, trazer uma discussão dessa fútil, que porque você sai com meninos novinhos, porque você dá presente. Foda-se, ele tem dinheiro, ele é milionário, se ele quiser pagar, qual o problema? Inclusive, ontem teve uma, vamos dizer assim, uma delação premiada, uma exposição sua, de um dos seus peguetes que você levou tem uma pra invejinha dentro de tá no da sua lugar, casa. né, bicha? Nenhuma, sou casado Queria há 23 tá- anos. nada. Sou casado há 23 anos, tenho nada. muito conselho pra lhe dar sobre a sua relação. Toma, acho é pouco que o Carlinhos Maia trucidou ele mesmo aí, tu acha é pouco, queria estar no lugar dele, né? Porque pra trazer esse tipo de assunto, acho é pouco. Você queria pegar os carinhas mais novos, cara, safado. Nenhuma. Primeiro que nem gosta de marombeiro do jeito que você Eu gosta. gosto de gente bonita. Não, é o direito seu Legal, de gostar. legal. Mas você é um cara O bonito. que isso tem a ver? Por que isso está à baila? Porque ele trouxe isso à baila. Sério, por quê? Inteligente, gente boa. Todo mundo acha que eu te odeio, mas eu não te odeio, não. Mas realmente eu tenho muitas ressalvas contra você. Você acha que você precisa pagar pra ter sexo?
dar presente em troca de como ela é sexo. baixa, né? Você acha que você precisa disso? Não, presta atenção. Você viu que o Coutinho ontem falou que você deu uma moto pra ele vir a São Paulo transar com você, lá de Manaus. Ele falou, mas Ele isso é- falou no TikTok. Meu filho, Eu presta- postei na minha rede. Ah, e outra coisa. E quando você não gostar das pessoas, não bloqueia, não. Encara as pessoas sem bloquear. Ó, presta Tem atenção. um monte de gente aqui bloqueada por você. Eu não bloqueio ninguém. Por que você tem medo? Eu não bloqueio ninguém, não tenho medo não, porque eu acho essa pauta tão irrelevante, a preocupação de vocês com quem eu tô transando. Exatamente. Eu tenho que concordar com o Carlinhos Maia, gente. Eu tenho que concordar com ele porque isso é totalmente irrelevante, é muito assunto pra tratar. Como é que essa mona teve coragem de sentar nessa cadeira pra fazer esse tipo de confronto? Gente, desculpa, eu tô morrendo de vergonha, morrendo de vergonha. Tá que pariu, Então meu irmão. vamos pra próxima Que pauta pauta? merda da porra, Vamos- vai. Você se considera um bom amigo? Eu acho que sim. Se você acompanhou as nossas histórias ali, você entendeu que a gente já estava afastado. Meu pai estava com câncer e ela estava com os problemas dela, ok? Eu estava lidando com o câncer do meu Não pai. bota a saúde do seu pai no meio. Ué, esse cara é maluco, eu vou responder o quê? Não bota a saúde do seu pai no meio. Eu tava com meu pai com câncer. Eu não quero vou- trazer sua família, eu Mas- quero trazer você. Eu não quero que vocês acreditem em nada, não tô nem aí se vocês vão acreditar ou não. Vocês não entendem que eu não me importo se vocês vão acreditar em mim ou não. Sim, Não cara. me Você importa. tanto se importa que você vai pras redes sociais fazer carinha de triste, de deprimido. Entendeu? Xingar seus seguidores. Cara, como é que você consegue xingar seus seguidores, as pessoas que te botaram onde você chegou? Você- Olha o você é seu meu- você é meu fã, tamanho. né, cara? Você tá irritado com Sou alguma seu coisa. fã. Ah, agora, Sou assim, seu fã. ah. Sempre E eu- fui. e eu- Sempre acompanho a sua vida, mas acho que você se perdeu literalmente no meio do caminho. Gente, alguém tira essa bicha daí porque ela tá me causando uma vergonha imensa. Pelo amor de Deus, não me marquem, não me digam quem é, não quero saber, porque senão eu vou escrever um textão. Meu Deus do céu, que viado burro. E aí que a gente fica muito preocupado, porque a gente faz o trabalho aqui, sabe, constante pra gente aprender a debater. As pessoas comentam, olha, eu levei pra minha família, pra minha casa, uma discussão muito legal a partir de algo que você falou e eu consegui dizer coisas incríveis. Honestamente, gente, que merda foi essa? Por que não entrevistaram essas bichas antes? Ó, o canal Foco então, ó, me contrata. Eu faço de graça pra prestar consultoria e entrevistar as pessoas antes pra saber quem levar quando o discurso for LGBT. E aí a gente vai ter um elenco, né, um pouquinho melhorzinho. Tô me oferecendo aqui de graça pra vocês, pra gente fazer esse trabalho juntos, pra ter um confronto mais elaborado. Chama o Rico Melquiades. Tem muita coisa pra confrontar o Rico Melquiades. Eu só não vou confrontar, tá? Eu não vou estar lá na cadeira. Mas eu posso ajudar na seleção das pessoas. E aí, papai, eu vou trazer só o suco do suco. Ah, tudo bem? Você vai te mandar tomar no cu, Carlinhos. Ó, eu... Chegou o cara, que é o Luizinho Fotocópia, tá? Que esse realmente que é hétero. Esse foi o único confronto decente que o Carlinhos Maia teve. Me chamo Luiz em Fotocópias. É o seguinte, eu sou criador de conteúdo digital, tal qual como você, há 6 anos, e pra mim você é o oposto do que deve ser feito por qualquer criador de conteúdo digital. Eu queria entender como você se sente humilhando seus próprios seguidores. O fato de você se pagar de ajudador dos pobres e ser como um Robin Hood, mas você divulgar a casa de apostas, que todo mundo do mundo sabe que tá lá pra roubar o dinheiro dos pobres, que é a grande maioria dos seus seguidores. São pessoas de baixa renda e que veem você como se fosse uma esperança de vitória. E você traz no seu conteúdo uma forma de ferrar com a vida dessas pessoas que gostam mesmo de você. Não sei como, mas elas realmente gostam muito de você e você passa um conteúdo assim que vai ferrar com a vida delas. Eu queria saber como que você se sente fazendo isso. E é muito legal que a gente tem várias pessoas que fizeram esse confronto e ele ficou putinho com elas. A Sarazara, que tá sempre aqui, que é minha amiga, beijo, amor, te amo, teve um confronto com ele, ficou putinho. O periquito dele inchou, né? Ele foi lá fazer o escárnio lá com a Sarazara. Porque ela falou exatamente isso. Você se vale das mazelas sociais das pessoas pra ganhar dinheiro. Você não dá visibilidade pra elas, você humilha. O que você dá pra elas não é nem 10% daquilo que você tira delas. Você tira delas tudo que você pode, a dignidade. Você tira delas a vergonha, você tira delas tudo. E aí você espreme essas pessoas, sobra tão pouco pra elas e elas se convencem que aquilo é uma vitória, é um ganho, porque elas ganharam 100 seguidores, 1000 seguidores, e é isso que ele vai dizer, tá? Que ele dá visibilidade, que elas viraram criadoras de conteúdo por causa de aparecer no rancho dele. Antes de mais nada, não dá nem vontade de responder, juro. Porque você não tem resposta. Não, eu tenho respostas, Então mas responda. eu acho que humilhação, agressividade, essa coisa é o que você tá aí mostrando, mas tudo bem, vamos lá. Então vai. Quanto à casa de aposta, você assiste a Globo? Mas não é porque um é... Não, deixa eu debater com você, meu brother. Sabe o que você quer falar? Você Assista a Globo, assista a Globo. Se você vê o Big Brother, que é um projeto onde coloca pessoas, tem uma marca de casa de aposta chamada Betano, ok? Tá na Globo, Rede Globo Televisão. E pessoas como você vai lá e senta no sofazinho, a primeira oportunidade que vocês têm, vocês vão lá. Eu tenho um projeto chamado Rancho, que dá emprego a 200 pessoas. E a casa de aposta, como tem todas as camisas da seleção brasileira, todos os times de futebol, também está no meu projeto. Porque pessoas como vocês me boicotam há muitos anos. Porque no fim das contas eu sou a única pessoa que abre porta mesmo, povo da rua. Você é o Deus mesmo. Hã? Não, cara, eu não sou o Deus, Deus. Carlinhos Não, Maia. cara, eu tô só te respondendo. Eu tenho um projeto gigantesco que uma das marcas é uma casa de apostas. Ou você gosta de qual time de futebol? Eu sou Você é palmeirense? mas eu Não, tô com time não, mas de futebol. na Palmeiras tem ou não tem? Algum patrocínio de bet? E por algum motivo você sabe se eu critico ou não? Então, o problema, mas você deixa de ser palmeirense? Então é mais uma marca que está vinculada ao meu. Esse argumento é um argumento que é pra confundir o interlocutor. Tá, eu faço, mas a Globo faz e o time de futebol que você torce também faz. E aí você tenta calar ele a partir dessa premissa. Só que a discussão é, por que você faz? Como é que você se sente? O Luizinho Fotocópia perguntou, como é que você se sente humilhando as pessoas e sabendo que elas vão destruir a vida delas? E ele não respondeu isso. Ele respondeu o quê? Ele respondeu com uma nova pergunta. Você não assiste a Globo? Você não gosta do Corinthians, do Palmeiras? Não tem uma marca lá de bet? Entenderam? Produto que é o rancho do Maia.
que Certo, emprega e você- 200 e você pessoas. sabe E eu que- ainda sou muito sincero, eu digo, ó, você vai perder tudo aqui nessa porra, mas já que você quer participar, tá aqui uma que você entrega o seu dinheiro quando você ganha, que é legalizada. Então você, como influenciador digital, você acha legal os seus seguidores perderem tudo. Você mesmo fala, vocês vão perder tudo. Coloca o dinheiro aí, perde tudo. Eu sou sincero pra caramba, não é questão de perder tudo, é questão que é o que tá todo mundo. Existe uma cidade chamada Las Vegas, que vive do jogo. A gente, as escolas de samba, tá lá todos os famosos, de direita, esquerda, de cima e baixo, tá tudo lá, e é bancada por bicheiros. Parece hipócrita, cara. Agora fala sobre como você se sente humilhando seus próprios seguidores. Não existe humilhação, meu brother. Presta atenção. O que acontece é, eu sou um cara real. Se eu achar que a pessoa é chata e ela estiver me enchendo o saco lá na porta do rancho, eu dizer, é chata, hein? Qual é o problema de ser real? Só o público pode dizer o que quiser da minha vida e eu não posso dizer nada pro público? A diferença é que o público não tem 36 milhões de seguidores pra ver você humilhando essa pessoa. Que humilhação que nada. Eu Humilhação vi é um vídeo antes de entrar aqui, que era uma menina chorando, Não. querendo entrar no seu rancho. E aí você fala, chora mais pra você poder entrar no rancho. Você acha isso bacana? Isso não é humilhação? Eu disse isso? Você disse. Eu nem lembro, juro. É tanta Nossa. coisa que eu digo. Não lembra porque você não tem consciência de classe, você não tem discernimento pra compreender a miséria das pessoas, você é uma pessoa pérfida, você não tem um coração humano, Carlinhos Maia. Você é desumano em tantos aspectos que eu não consigo falar em 45 minutos de vídeo bruto. Essa é a grande questão. O diálogo com Carlinhos tem que ser muito mais bem elaborado, muito mais bem pensado pra não deixar acontecer isso que aconteceu agora. Ele rebateu fazendo uma nova pergunta e o Luizinho, embora tenha sido muito eloquente em sua pergunta, ele não conseguiu fazer uma tréplica muito boa, porque a réplica do Carlinhos foi desonesta. Então você tem que ter uma tréplica muito bem amarrada e já tem que estar esperando isso. Outras duas pessoas que são muito boas nesse tipo de debate, que não são LGBTs e vão em outros canais, é o Misa e a Maria, que são casados, é um casal de nerds, um casal de criadores de conteúdo incrível no TikTok. Tem vídeos deles aqui, acho que tem dois vídeos ou mais até ao vivo com eles aqui. Eu adoro trabalhar com eles, sempre que eles estão em São Paulo. Então, eles também são muito bons, porque eles sempre vão preparados para ter uma boa tréplica. Eles preveem a réplica do interlocutor. Ali. Mas não viralizou. Às vezes a pessoa na brincadeira viraliza e ganha milhares de seguidores. É isso. Eu queria saber também por que você humilha as pessoas. O que agrega na sua vida isso? Aham. Porque eu não acho necessidade. Se você já veio de baixo, você sabe como funciona. Eu acho que você achava legal ser humilhado? Quantas pessoas você com a sua educação já levantou? Oi, pois não? Quantas pessoas com a sua educação você já levantou? Eu? Ah. Hoje nenhuma. Pronto, as minhas funcionárias todas elas têm apartamento. Não respondeu a pergunta. Ele fez uma nova pergunta pro menino. Ele vai dizer agora que as pessoas ganharam dinheiro com a humilhação que ele causa com elas. Tem mais de 1 milhão de seguidores. Então você precisa entender que é o seguinte, a gente tem uma linha de humor sarcástico. Pra quem é meu seguidor, entende que grande parte é brincadeira. Na sua maior parte é brincadeira. Vocês aplaudiam o tempo todo, grandes humoristas sarcásticos o tempo todo, porque vieram da televisão. A minha linha de humor é essa. Quando é recorte de página de fofoca, vai pra humilhação. Mas pra quem trabalha comigo diretamente, sabe que minha linha de humor é essa. Você não acha que a verdade às vezes pode machucar? Não é necessária? Pode, mas eu acho que vocês são frágeis demais para as verdades de hoje em dia. Vocês querem, principalmente a geração de vocês que é mais novinho assim, vocês querem tudo alisado, sabe? Eu vim de abusos, pra mim são realmente humilhações, vim de abusos sexuais, vim de todas essas questões aí, e tô aqui firme e forte, andando igual pra igual. Aí é que tá, né? Se você veio de todas essas questões que são dificílimas, por que raios você não usa a sua influência pra dialogar com esses assuntos entre as pessoas que são seus pares, que sofreram mesmo que você sofreu pela mesma razão que você, por ser LGBT, por ser uma criança viada? Essa é a questão. Era só isso. Hoje em dia, tá, gente, ó, ninguém quer nem saber, tá? Não tem ninguém do ativismo LGBT, eu posso garantir, eu não conheço ninguém. Exceto de vez em quando tem um palhaço aí que aparece, que vá atrás do Carlinhos Maia, uma militância séria, um ativismo sério, organizado, engajado e filiado, que vá atrás do Carlinhos Maia pedir apoio. Isso já passou, foi uma fase. Infelizmente, no nosso país, muitas pessoas não têm estrutura, principalmente educação, não teve escola. E eu vou até ter que citar uma pessoa, minha sogra é muito fã sua. E ela é uma pessoa que não teve estudos, e ela é uma pessoa também muito inocente que acredita em tudo que você diz, entre outros influenciadores. Então, eu queria saber a questão da sua responsabilidade, das coisas que você divulga. Tem a questão da Beth também, que eu acho que assim, você até citou, que a Globo também, os times de futebol. Mas eu acho que não dá o direito seu de errar em cima do erro dos outros. A Beth, como já tinha respondido anteriormente, a minha empresa, o rancho, precisa de marcas pra sobreviver. Eu sou muito boicotado, inclusive, pela comunidade LGBT, que Aquela bonita ali prestando muita atenção, né, no diálogo do Carlinhos, não tá anotando, não tá pensando, prevendo, porque quando ela for sentar, ela vai fazer uma coisa que ela já levou preparada na cabeça dela. Tá ali, ó, muito atenciosa no debate, assim, fazendo os cachinhos dela. as N coisas, então a gente tem menos marcas que outros lugares, né? Então a gente, se tá legalizada, se é algo que está literalmente em todo o país, em todas as empresas, desde das maiores de mídia, a minha empresa de mídia. E eu acho que isso é mais uma consciência pessoal das pessoas mesmo. Se você gosta de jogar, tá, vai lá, joga, se diverte, aposta. Se não, então, mas entender a mega coisas... da virada. Mas não deixa de ser uma aposta. Meu querido, bota na sua cabeça. O mundo é feito de apostas. Quando vocês torcem pra time de futebol, quando vocês estão apostando ali em quem vai ganhar. Mas aí isso não pode acabar com a vida de uma pessoa. Mas aí, qualquer coisa que vicia, acaba com a vida. Você de Sim, casa, aí você tem que ter responsabilidade. Você tá propagando algo que vicia. É como tudo na vida. Sim. Desde um perfume vicia. Você que tem que ter responsabilidade e entender o que você tem que pagar. Você levou a Grande Rio lá. Daí ele faz umas comparações de estapafúrdias que a gente chama de falsa simetria, né? Se até perfume vicia, por que jogos não viciariam? É uma falsa simetria. Não faz o menor sentido você fazer esse tipo de comparação, mas você faz essa falsa simetria
geometria para que a pessoa se convença de uma maneira muito rasa de que aquilo é plausível, de que aquilo é viável ou que é possível na vida das pessoas. Pro rancho, correto? Sim. Quando chegou a sua vez de ir lá pra Grande Rio, você deixou geral na pista, todo mundo esperando Carlinhos Maia. Cadê Carlinhos Maia? Você tem noção de quantas crianças estavam ali te esperando, te aguardando? Nós, jornalistas, estávamos ali também te aguardando. Mais uma fã dele, que queria falar com ele, queria entrevista, foi cobrar dele isso num debate, que era para ser um debate sobre política. E quando a gente fala política, a gente não tá falando de política partidária, a gente tá falando de tudo na vida, porque tudo é política. Você sair da sua casa e conseguir comprar um pão para comer, isso é um ato político, porque a gente vive sob condições políticas que gerem todas as nossas atitudes, todas as nossas ações. E aí, me fala, por quê? O que aconteceu? A gente quer saber. Eu vou pedir desculpas. Não tenho nem o que falar, porque realmente eu tenho essa Somente pelo fato, irmão, pelo que parece. Ele foi aplaudido, a menina foi aplaudida, né? Ele não. Foi aplaudido porque ela perguntou por que ele deixou todo mundo lá sem dar uma declaração. Esse foi o melhor que conseguiram arrancar desses LGBTs, ou desses haters, né? Nem só LGBT, dos haters, não são LGBTs, do Carlinhos Maia. Foi o melhor que conseguiram. Você tem a necessidade incessante de sempre estar na mídia. E sempre que você aparece na mídia, nunca é por uma causa tão legal. Sabe por quê? Porque é o seguinte, pra mim, irmão, eu vou dar minha opinião sobre você. Pra mim, você será uma eterna subcelebridade. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você parece estar o tempo todo querendo se provar pras pessoas o que você é, o tanto de seguidores que você tem. E sempre que você é contra-argumentado, porque parece que você tem o seu ego é muito inflado, e quando o seu ego é muito inflado, você usa de alguns artifícios, por exemplo, olha o tanto de seguidores que eu tenho, olha o quanto de pessoas que me seguem, olha o rancho do Maia, olha o Carlinhos Maia não é uma subcelebridade. O Carlinhos Maia é uma celebridade. Ele é conhecido no país inteiro e em alguns lugares do mundo. Ele é reconhecido pelas plataformas como um dos maiores criadores do mundo. Ele gera emprego, ele gera milhões de reais todos os anos. E ele é recebido dentro de todas as mídias com muito louvor, com muito, todas as TVs, todo canto. Ele não é uma subcelebridade, tá longe de ser disso. Ele é uma celebridade com entrada em todas as camadas, quase todas as camadas sociais. Algumas não, mas ele tem muita entrada. Tem nada de subcelebridade. Isso que ele fala aí é só fruto da arrogância dele. Esse argumento é muito besta, muito bobo. Tentar diminuir aquilo que o Carlinhos Maia é ou construiu ao longo da carreira dele é uma grande bobagem, porque o Carlinhos Maia é um grande influenciador digital, um dos maiores que a gente conheceu nos últimos 15 anos. Tá ali na mesma altura do Felipe Neto, do Whindersson Nunes, da Kéfera Buchmann, onde ela chegou, porque hoje ela não tá mais, entre outros, da Jujute. Só não é a mesma linha de pensamento, mas o mesmo poder. Olha o meu sucesso. Quem usa isso, geralmente, é muito pobre de espírito. Sabe por quê? E assim, por que eu acho que você será uma subcelebridade? Porque eu acho que pra você ser uma celebridade, você tem que ter um pouco de responsabilidade. Porque, por exemplo, vamos falar de pessoas que não estão mais aqui, por exemplo. A celebridade Silvio Santos não precisava provar que ele era o Silvio Santos. Ele era o Silvio Santos. A celebridade Chico Anísio não precisava provar que ele era o Chico Anísio. Ele era o Chico Anísio. Mas quem disse a você que eu tô preocupado em ser uma celebridade? Eu só queria ser um garoto que tinha dinheiro, um pobre que tinha dinheiro. E eu acho que falta na maioria de vocês é amor próprio. Vocês ficam putos porque tem amor próprio. Vocês ficam putos porque eu não fico doído. Eu sei que tem a necessidade de estar na mídia o tempo todo. Eu tenho um dos maiores canais de mídia, é o meu próprio Instagram. E eu filmo coisas incríveis 365 dias do ano. É a sua falta de responsabilidade que eu vejo que você tem com as pessoas, porque você gera conteúdo pra 30 milhões de pessoas todo dia, e você tem falas que já foram muito problemáticas no geral, posso ficar citando milhares aqui, mas no geral você não tem noção que isso pode acabar impactando em muitas coisas, porque você acaba gerando muito conteúdo, só que em cima de humilhação de pessoas, você acaba tendo falas problemáticas que acabam gerando mais do mesmo, aí a pessoa foi lá, repetiu o discurso dos outros, um monte de acusação, você é isso, você é aquilo, quando na verdade poderia criar um preâmbulo da seguinte forma: Carlinhos Maia, como é que você se enxerga, como é que você se compreende humanamente, trabalhando de forma que você tem que diminuir pessoas, humilhar pessoas e ao mesmo tempo explorar a imagem dessas pessoas em suas redes sociais para gerar milhões? Esses milhões não são divididos de maneira igualitária. Essas pessoas não ganham fama às suas custas. Elas viram motivo de chacota, muitas delas têm problemas psicológicos, precisam de apoio emocional, e você expõe questões pessoais e íntimas dessas pessoas para fazer dinheiro. E a partir desse ponto, que é que todos eles estão trazendo, porque eles têm uma necessidade de falar só nesse assunto, eles podem desenvolver diversas questões aí. Eu não ia ficar focado nesse assunto, tá? Eu ia focar em chamar ele de burro. Eu ia focar em questões que são políticas, em questões que são de ordem mesmo sociais. Como você está envolvido com a sua comunidade, com o seu público no ano de eleição, por exemplo? Eu ia perguntar pra ele: o que você está fazendo, já que você acha que você melhora a vida das pessoas, politicamente, através desse viés? Como é que você enxerga
o cenário político do país. Qual é o seu posicionamento político? Por que você acha que esse viés é melhor para 30 milhões de pessoas que seguem você, que se alimentam do seu conteúdo? Eu ia por esse caminho. Preconceito na nossa sociedade, um exemplo que eu quero dar, por exemplo, eu como uma garota trans, foi quando você acabou errando os nomes da cantora Lineker. E quando você foi justificar sobre, você justificou que você tentava se adequar e aprender sobre a pauta LGBTQIAPN+, porém você simplesmente não conseguia pegar todas as siglas. E a questão é pegar todas as siglas, e a maneira na qual você falou com o deboche em si, a maneira na qual você fala, acaba agregando muito preconceito. Eu acho que, mesmo que você, no começo do debate, tinham falado sobre você em relação à pauta LGBT, você não precisa ficar o tempo todo falando apoio, mas tudo que você fala acaba impactando de uma forma muito grande. E essa situação em si acaba trazendo muito preconceito pra nós, pessoas trans. Porque com isso, no próprio vídeo, quando você falou ele, ela, ele, dele, ele, dele, você acaba descredibilizando a nossa pauta, e a gente não é levado a sério. O que, na verdade, mesmo ranço que a comunidade tem de mim, eu tenho de vocês. Que é, eu acho que eu faço milhões de coisas importantíssimas pela comunidade, eu coloco várias trans nordestinas lá no projeto. Todo o projeto é pautado de pessoas que estão em vulnerabilidade. O que acontece, justifica porque vocês nunca reverberam as coisas boas. Vocês vêm reverberar um pronome. Eu escuto e ouço Lineker há 5 anos, desde zero. E ela sabe disso. Eu sempre postei Lineker. Se ela precisa ou não dessa divulgação, ok, não importa. Eu sempre postei. Então, um pronome que eu erro, a comunidade vem me massacrar. É uma coisa absurda por causa de um pronome. Porque a maneira que você reage em si acaba atrapalhando cada vez mais. E as coisas boas que faz, vocês só conseguem olhar... Você ajudar 200 pessoas, por exemplo, que... E errar um pronome, isso mata tudo. Não, no geral, mas eu sou pessoa. Você, por exemplo, 200 empregos que você dá no Rancho do Maia e você fode 1 milhão de pessoas com as bets que você divulga, com tudo que você divulga. Não adianta você querer justificar, por exemplo, mas o Palmeiras, o time, o Bolsonaro, não sei o que lá, o que, divulga o cassino. Você tá financiando coisas que acabam prejudicando as pessoas de maneira direta e indiretamente. Você humilha pessoas, independente da situação. Você só vai naquilo que convém pra você. E é isso. Uma das coisas que eu queria entender. É isso, sabe? Falta de arcabouço teórico. É falta de letramento. É por isso que a discussão fica vazia, fica rasa, na profundidade de um pires, e o Carlinhos Maia sai de lá vitorioso. Ele sai de lá com o rei na barriga. E a gente não quer que o Carlinhos Maia fique pobre, que ele seja condenado por um crime, nada disso. A gente só quer que ele aprenda um pouco sobre como se posicionar a favor das pessoas que dão e que geram fortuna pra ele. Só isso, porque ele não faz isso. Talvez até de você e de outros famosos, é porque vocês se cercam de pessoas que só babam o ovo de vocês, tá? Você é muito conhecido por ter um ego muito grande, entendeu? Eu não sei se você faz acompanhamento psicológico ou não, mas... Vocês têm um problema com gente que se gosta, né? Não É por isso que a maioria de vocês vive aí com essa cara de coitados o tempo todo. Ai, não aguentam um trabalhinho, vocês morrem. Pra mim não é ego, pra mim eu me gosto pra caramba. A questão não tem baixa autoestima, só que eu não me acho melhor do que todo mundo. E não eu me acho melhor do que muita gente. E não precisam ficar me validando. Eu também me acho melhor que muita gente. Meu Deus, gente, se tem uma coisa que eu me acho é melhor que muita gente. Só que eu não me levo tão a sério. Essa é a diferença. Eu me acho melhor que muita gente. Inclusive, eu me acho melhor que quase todos os héteros da face da Terra. Só por ser viado. Eu já acho que eu nasci intelectualmente à frente de todos eles. Mas isso é discussão pra outro vídeo. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui. Uma vez deu o maior chabu, maior merda. O pessoal veio aqui me atacar. Achei ótimo. Inclusive, muito obrigado pelo engajamento. Por isso que eu tô fazendo de novo. Mas eu não me levo tão a sério. Às vezes, a gente precisa se dar a devida desimportância. E eu me dou constantemente muita desimportância. Isso não significa que eu não me ache foda para um caralho. São coisas completamente distintas. Pelas conquistas que eu já tive, tá? Eu vou me validar pelos fracassos. Vocês gostam do coitadismo. Amor, eu cresci assistindo filme onde os Velozes e Furiosos passavam aqueles carros na minha frente. Eu sonhei com aqueles carros. Eu vou mostrar meus carros. Vocês têm um problema de que se o outro venceu e se eu não venci, meu Deus, ele tem o ego lá em cima. Não, vocês são coitados demais. Você tem o ego lá em cima por coisas que é irrelevante. Você tem o ego lá em cima porque você se vende em cima das pessoas. Que pessoas eu me vendo? O rancho. As pessoas querem porque querem. Inclusive, tem pessoas aqui que estão em busca de uma vaga do rancho, entendeu? Que eu acho completamente irrelevante, mas... Eu tô achando que vocês gostam mais de mim do que me odeia, sabia? Eu tô sentindo essa energia. Óbvio, tá cheio de gente aí que é fã dele, óbvio, ele tá coberto de razão. Foi um fracasso isso, ele tá coberto de razão. Não, porque pra mim você não faz diferença na minha vida. Não sei, você me olha com A pauta que eu vou falar com você é uma pauta sobre os seus personagens do rancho. Eu acho que a maioria das pessoas que você leva pro rancho são homossexuais, são pessoas trans, são pessoas que levantam a bandeira porque elas querem ser livres. E você é uma pessoa que diz que não tem lado político, até deu uma entrevista pro Léo Dias informando que não tem lado político, então as pessoas, você acha que ajudar ela é só dar dinheiro? Porque existem pessoas que lutam por essa pauta que é LGBTQIAPN+, e você enche seu rancho, ganha dinheiro com elas, ganha engajamento com elas, ganha números, mas na hora de ajudar, de levantar uma bandeira, que a gente sabe que no Brasil existe só dos lados, não tem meio, você corre. Mas, menino, o que bandeira mais você quer que eu levante? Porque se eu já estou dando oportunidade para as pessoas falarem o que elas quiserem, pra, sei lá, 30, 40 milhões de pessoas... Não é levantar bandeira, não é sobre levantar bandeira. Inclusive, essa expressão é uma expressão tão caduca, tão datada, sabe? Vamos parar de falar disso? Vamos parar? Vou fazer uma lista aqui de expressões que a gente precisa parar de falar, tá? Levantar bandeira é uma delas. Levantar bandeira pra quê? Você não precisa levantar bandeira, você precisa tomar atitudes. Você precisa se posicionar politicamente. Você precisa se posicionar de um lado, porque a imparcialidade não existe. A imparcialidade é filosoficamente inviável. Não tem como você ser imparcial. Todo mundo tem um lado, porque você sempre acha, você sempre acredita que uma coisa é certa e uma coisa é errada. Não tem uma coisa que seja neutra. Vocês vão ter que procurar e pesquisar aí as pessoas que falam sobre imparcialidade, que ninguém é imparcial. Eu aprendi isso em aula de redação no ensino médio com um professor que já morreu, que eu tive, chamado J. Neto. Ele dizia, gente, acabe com essa coisa de ser imparcial, porque ninguém é imparcial. Tudo o que você fala, tudo o que você pensa, de alguma forma, tem
um lado. O que é que vocês querem mais de mim? É questão de personalidade. Tem gays que são de um estereótipo tal, tem outros que são de estereótipo tal. Eu tenho a minha vida independente da minha sexualidade. E a gente tá no século XXI, as pessoas não querem mais só falação, entendeu? Eu tô lá fazendo meu trabalho, dando oportunidade. Quem gostar, não gostou. Quem gostar, gostou. E tá tudo bem, a gente não vai amar todo mundo. Eu detesto muita coisa também, eu detesto vários de vocês. Entendeu? Mas eu não tô toda hora querendo que vocês lutem por alguma coisa que eu acredito. Você não acredita? Não é você que quer se vestir assim, não é você que quer estar assim, então vai lute por isso. A questão de vocês, haters, é o seguinte, que vocês não acompanham. Então não dá pra vocês terem uma opinião formada em coisa que sai em página de fofoca, em coisa que sai na mídia negativa. A gente tá 365 dias trabalhando lá, coisas incríveis acontecendo, projetos incríveis. Inclusive, eu criei um centro de hemodiálise no interior da cidade de Penedo, onde as pessoas não estão mais morrendo pra ir pra capital. A pauta é a comunidade. O que é que você faz pra elas? A não ser jogar na internet. Não, é que tá o rosto delas passando vergonha, passando mico, sendo humilhada por Que assim, o que a gente tem que ter em mente é que o Carlinhos Maia não é obrigado a fazer nada pela população LGBT. Outra que a gente precisa parar de falar é comunidade, tá? Quase nunca a palavra comunidade é aplicada de maneira correta. Rapidinho, tá? Comunidade é quando a gente se refere a um grupo específico de LGBTs. Por exemplo, gays, comunidade lésbica. Quando a gente fala de todos os LGBTs, a gente fala população, porque nós somos uma população. População que tem dados, números, estatísticas, é isso, é população LGBT. E o Carlinhos não tem obrigação nem... Tirem isso da cabeça de vocês, gente. O Carlinhos Maia não tem nenhuma obrigação de fazer nada pela população LGBT. O momento em que foi pedido, né, ajuda pra ele, por representatividade, por voz, foi um momento muito específico. E aí isso virou um pandemônio até hoje, virou uma espécie de cobrança, como se ele tivesse essa obrigação. Ele não tem. Não, você tá em outra pauta aí. Outra pauta aí. A diferença desse gay pra você é que você só tem esse assunto. Da porra da comunidade. Eu estou falando do centro de hemodiálise. Você não é da comunidade? Eu sou do mundo. Eu era da comunidade quando eu morava na vila. Mas você não é da comunidade LGBT. Vocês se odeiam, vocês se detestam. Você leva o seu relacionamento nas redes sociais. E agora com o meu público. Aí tem isso que precisa ser rebatido, né? Você se odeia. Por que Carlinhos Maia fala isso? Porque ele, enquanto gay, se odeia. Ele odeia outros gays. Ele fala o reflexo daquilo que ele vive, daquilo que ele é, daquilo que ele pensa. Entende? Eu não odeio os meus pares. Eu tô aqui pra combater preconceito e ódio. Mas odiar a minha comunidade gay, odiar a minha população LGBT de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu já falei 1000 vezes aqui em todos os meus vídeos, eu não tenho rede de apoio em hétero. Toda a minha rede de apoio é somente em pessoas LGBTs. Eu não vou a médico hétero. Todos os meus médicos, os médicos que eu preciso realmente ir, urologista é viado, proctologista é viado, infectologista é viado, todo mundo que eu vou, eu não tenho condições de ter uma rede de apoio de pessoas héteros. Só tenho um amigo hétero, uma amiga, na verdade, que é a minha irmã. Os outros são pessoas que eu amo muito, tenho muita consideração e tal, mas eu não tenho rede de apoio neles. Então, como é que ele verbaliza isso? Vocês se odeiam. Porque ele se odeia e ele odeia outros LGBTs. Esse é um ponto. É isso que a gente devia demonstrar pra ele dentro de um debate. Mas essa galera aí não tem o mínimo de arcabouço teórico, não tem o mínimo de vivência, não tem nada pra levar numa porra de um debate desse. Pra começar, vocês se detestam, os viados, vocês se detestam. Vocês gostam só de diva pop. Um viado fez sucesso, vocês odeiam. Vocês fingem ali um momento pra dizer que se adoram, vocês se detestam e se odeiam. Pronto, acabou. Tanto é que tem que fugir pra outros núcleos pra poder ter uma visibilidade legal, porque os viados se detestam. Você confunde muito autenticidade com arrogância. Você sabe a diferença das duas palavras? Eu acho que eu tenho as duas. Ah, perfeito. Eu também acho. Eu uso mas elas. acho mais arrogante do que autêntico. Mas você não convive comigo todos os dias em casa. Você convive com o Carlinhos Maia da internet. Mas você tá usando o seu ex-marido pra limpar a sua imagem, que você está cancelado e perdendo seguidores, nessa novelinha de que volta, de que não volta, inclusive... Novamente essa bicha indo falar do relacionamento do Carlinhos Maia. Esse cara tá muito... Acho que ele é afim, ele é apaixonado pelo Carlinhos Maia. Só pode ser. Por que diabos colocaram essa mona aí? Por quê, gente? Pra passar vergonha. Com essa nota que saiu ontem e hoje no Léo Dias, o que você tem a ver com essa nota? Você tá cancelado. Meu Deus do céu, como vocês gostam dessa palavra, né? O que é cancelado pra você? Eu não me sinto cancelado em porcaria nenhuma. Se eu me sentisse cancelado, eu faria como várias e várias vezes. Tantas empresas, a gente quer, vamos levar sua imagem pra um lado. Eu nunca quis. Eu vou ser cancelado todos os dias da minha vida porque você é autêntico. Não tô usando o Lucas pra nada. Não tem problema. Qual é essa questão? Você tem uma coisa com relacionamento chato, hein? Não tenho não. Sou casado há 23 anos. Tem nada com relacionamento. Eu só quero entender como funciona a tua cabeça pra ir. Não tenho não. Sou casado há 23 anos. Eu só quero entender como funciona a sua cabeça. Bicha, você não é o psicólogo, não é o terapeuta dele. Isso eu tô aqui. Funciona que a gente tem uma relação muito boa de amizade, certo? E fazendo as mesmas Perder coisas. seguidores e comprar de volta não é um tipo de cancelamento? Eu não sei. Você comprou pra mim? Lá no seu Instagram tem diversos seguidores duvidosos. Aí eu já não sei. Pronto, agora eu compro seguidor. Pelo que a gente vê lá. Mas tá, vamos deixar a parte de seguidor pra lá. Vamos pro próximo tópico. Você ainda tá apaixonado pelo Lobato? Não, você é Sônia Abrão? Que mulher que eu trabalho com ela. Trabalho no programa dela. É sério, eu tô com muita vergonha desse viado, muita vergonha, e com muita raiva também dessa seleção que fizeram, especialmente de colocar essa mona aí, sabe? E perdeu a chance de fazer perguntas realmente interessantes. Mas o que esperar de alguém que trabalha com a Sônia Abrão? Olha,
trouxe vocês aqui pra passar raiva hoje, pra passar ódio. E essa é a minha função nesse canal mesmo. Muito obrigado pra todo mundo que chegou até aqui. Pessoal do Foco, se precisar de ajuda, contem comigo de verdade, do fundo do coração. Eu assisto vocês, tá? Assisto o canal, é muito gigante, talvez vocês nem assistam isso aqui, né? Porque eu sou minúsculo mesmo. Mas assim, ó, eu tô aqui pro que precisarem, tá? Inclusive pra fazer alguns tipos de consultoria. Não pra estar nesse tipo de debate aí, que eu jamais vou participar de um. Segue o canal, mas pelo amor de Deus, coloca o seu dedo aí que a gente precisa crescer, ganhar uns seguidorzinhos assim pra fazer uns caramilé. E aqui debaixo tem várias maneiras de você ajudar o canal. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês continuarem maratonando. Um grande beijo e até o próximo ranço. Tchau.